Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Saca Só a História. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no vídeo, ajuda o canal a crescer mais um pouquinho. Imagina um lugar onde o vento corta a pele como lâminas de gelo, onde não há árvores, nem pássaros, nem sinais de vida humana. Apenas branco, um branco sem fim. Agora, imagine estar preso nesse lugar isolado do mundo, sem telefone, sem rádio, sem GPS, sem nenhuma chance de pedir socorro. Essa não é uma ficção científica ou um roteiro de filme. Essa é a história real da expedição de Ernest Shackleton à Antártida em 1914. Uma história que não fala de vitória no sentido clássico. Eles não conquistaram o continente, não atravessaram a Antártida, mas se transformou numa das maiores epopeias de resistência, coragem e liderança de todos os tempos. Hoje, você vai conhecer em detalhes a impressionante saga narrada no livro A Incrível Viagem de Shackleton. Livro esse que eu acabei de ler e resolvi fazer um vídeo para vocês. Então, se prepara, pega sua pipoca e saca só a história. No início do século XX, os polos eram os últimos desconhecidos da Terra. Era a chamada Era Heróica da Exploração Polar. Cada país queria plantar sua bandeira nesses extremos gelados do mundo. Ernest Shackleton, um oficial da Marinha Britânica Mercante, já havia participado de outras expedições. Ele conhecia o frio, o isolamento e o risco de morte, mas também conhecia a glória que viria ao conquistar o inatingível. Seu objetivo era ousado: atravessar a Antártida de um lado ao outro, uma caminhada de mais de 3.000 quilômetros sobre o gelo, montanhas e tempestades. Para isso, organizou a chamada Expedição Transantártica Imperial. Ele recrutou 27 homens, cientistas, marinheiros, carpinteiros, cozinheiros, fotógrafos. Um anúncio de jornal que ele supostamente teria publicado, mesmo que a autenticidade seja debatida até hoje, capturava o espírito da missão. Homens procurados para viagem arriscada, baixo salário, frio intenso, longos meses de completa escuridão, constante perigo, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. E mesmo assim, centenas de pessoas se candidataram. O navio escolhido foi o Endurance, um casco reforçado de carvalho norueguês, projetado para resistir ao gelo. Era, na época, um dos navios mais robustos já construídos para a exploração polar. Mas o gelo da Antártida logo mostraria quem realmente estava no controle. Em dezembro de 1914, o Endurance partiu rumo ao mar de Weddell. A viagem parecia promissora. A tripulação estava animada, havia cães de trenó a bordo, instrumentos científicos e provisões para anos. Mas quanto mais avançavam, mais o gelo se fechava. Em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso em meio à imensidão branca. Shackleton decidiu esperar. O gelo vai se mover, o navio ficará livre, isso é o que ele acreditava. Mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. O navio virou uma verdadeira prisão de madeira cercada por muralhas de gelo. Os homens mantinham a rotina. Caçavam focas, fotografavam, treinavam os cães, mas o frio era cortante e a temperatura caía abaixo de menos 40 graus. O vento fazia o navio ranger como se ele estivesse vivo. No inverno antártico, a escuridão era total. Meses sem sol. O gelo pressionava cada vez mais e então veio o inevitável. Em 21 de novembro de 1915,
Depois de quase um ano preso, o Endurance foi esmagado. O casco estalou como os ossos quebrando. O navio afundou lentamente e foi engolido pelo gelo. Agora, Shackleton e seus homens estavam sozinhos. Não havia mais retorno. Sem o navio, restava apenas sobreviver. Shackleton sabia que não podia deixar o desespero tomar conta. A sua maior habilidade não era apenas de explorador, era ser líder. Ele manteve todos ocupados, determinou horários, trabalhos, momentos de lazer, jogavam futebol sobre o gelo, contavam piadas, cantavam canções. Ele fazia questão de dividir igualmente a comida e participava das tarefas mais duras. O exemplo mantinha a moral alta. A tripulação passou meses vivendo sobre placas de gelo à deriva, em barracas improvisadas, caçavam focas e pinguins, bebiam água do gelo derretido e se protegiam do frio como eles podiam. Um dos tripulantes, o fotógrafo Frank Hurley, arriscou a vida para salvar as chapas fotográficas do Endurance. Graças a ele, hoje temos imagens impressionantes da expedição. Que dão ainda mais peso a essa história. Mas logo o gelo começou a rachar. O chão onde viviam se partia em blocos flutuantes. A solução seria usar os 3 botes salva-vidas resgatados do navio. A travessia pelos mares gelados foi um tormento. Ondas gigantes, frio cortante, homens exaustos. Eles navegavam por horas, apenas para acampar sobre blocos de gelo e continuar no dia seguinte. Depois de dias quase insuportáveis, eles chegaram à Ilha Elefante, um pedaço de terra hostil, cheio de pedras e gelo. Mas pelo menos era terra firme. Só havia um problema: era um lugar completamente isolado e nenhum navio passava por ali. A única chance era arriscar o impossível. Shackleton pegaria um dos botes, o James Caird, e atravessaria 1.300 quilômetros de oceano aberto até a Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. Ele escolheu 5 homens para acompanhá-lo. Os demais ficariam na ilha sob o comando de Frank Wilde, esperando o resgate. A travessia de 16 dias do James Caird foi um dos maiores feitos náuticos da história. O bote, de apenas 7 metros, enfrentou ondas de até 15 metros de altura, ventos constantes e temperaturas congelantes. Os homens dormiam sobre sacos de dormir encharcados, alimentando-se de biscoitos duros e carne seca. Em 10 de maio de 1916, exaustos, cobertos de gelo e quase sem forças, eles finalmente avistaram a Geórgia do Sul, mas não podiam descansar ainda. O bote aportou do lado errado da ilha. Para alcançar a estação baleeira, teriam que atravessar 40 quilômetros de montanhas e geleiras inexploradas, sem equipamentos adequados, sem mapas, apenas com 15 metros de corda. Eles caminharam por 36 horas sem parar, escalaram montanhas, desceram encostas congeladas, atravessaram vales sem ver o horizonte e chegaram. Shackleton chegou à estação baleeira como um fantasma. Os homens que trabalhavam ali mal acreditaram no que viam, e ele imediatamente organizou o resgate. Foram necessárias 3 tentativas, pois o gelo bloqueava o caminho. Mas em 30 de agosto de 1916, Shackleton conseguiu voltar à Ilha Elefante.
Todos os 22 homens que ficaram para trás estavam vivos, depois de quase 2 anos de provações, frio, fome e desespero. Nenhum homem havia morrido. Era a vitória da liderança, da disciplina, da esperança e, sobretudo, da vontade de viver. A história de Shackleton não é sobre chegar ao Polo Sul, nem sobre atravessar a Antártida. É sobre a capacidade humana de resistir ao impossível, sobre como, em meio ao caos e à incerteza, a liderança certa pode salvar vidas. Mas de um século depois, a incrível viagem de Shackleton continua sendo um dos maiores exemplos de resiliência, coragem e espírito coletivo da história. E eu te pergunto, se você estivesse no lugar desses homens, teria sobrevivido? Então, se você gostou dessa história, se gostou dessa dica de leitura, deixa já o seu like, compartilha e se inscreve aqui no canal Saca Só a História, porque tem muita aventura incrível da vida real que merece ser contada e pode ter certeza que aqui nós contaremos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.